Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Igor Maciel, sou professor das matérias jurídicas do curso Aprove Já, coordenador acadêmico do Departamento Jurídico. Sou analista judiciário do TRE Rio de Janeiro, aprovado no último concurso de 2011, e hoje veremos direito administrativo, o ponto princípios, que está presente no tópico legislação específica do último edital do concurso da Caixa Econômica Federal, elaborado pela CESLA Rio. Bem, no último concurso, o tópico princípios da administração pública foi mencionado somente os princípios explícitos no edital. Hoje estaremos acrescentando também os princípios implícitos, imaginando que os mesmos possam estar previstos em edital futuro. Como vocês devem imaginar, o edital está na iminência de sair e ainda não sabemos qual organizadora será escolhida pela Caixa Econômica Federal. Pode ser tanto a CESLA Rio, quanto a CESP, a FCC, então nós devemos estar preparados para todas as situações, por mais simples que o assunto seja. Bem, vamos começar então a explicação dos princípios. Nós temos dois princípios, os princípios implícitos e os princípios explícitos. O que eu quero passar para vocês é exatamente um macete para que vocês não esqueçam os princípios explícitos da Constituição, que são os princípios que estão previstos expressamente na Constituição, no seu artigo 37, caput. Bem, os princípios previstos no artigo 37 são legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A primeira dica, que é a questão clássica de prova, é você já saber que a eficiência foi o último princípio explícito a ser acrescentado na Constituição, pois ele surgiu somente em 1998 com a emenda constitucional número 19. Ou seja, essa sigla aqui, EC, é justamente a emenda constitucional, ou seja, a única forma formal de alteração da Constituição hoje em dia. Bem, além dos princípios explícitos, nós também mostraremos os princípios implícitos, que são os princípios da supremacia do interesse público sobre o privado, indisponibilidade do interesse público, autotutela, tutela ou controle finalístico, razoabilidade ou proporcionalidade. Bem, vamos lá. Princípio da legalidade. Anotem aí, pessoal. O princípio da legalidade é aquele princípio que ele pode ser interpretado em dois sentidos: do ponto de vista do particular e do ponto de vista da administração pública. Para o particular, o mesmo pode fazer tudo aquilo que não é proibido por lei. Já a administração pública somente pode agir conforme expressa a previsão legal, ou seja, ela necessita de previsão normativa no ordenamento jurídico, seja por meio de decreto, seja por meio de lei, para que ela possa atuar. Então, o princípio da legalidade tem duas óticas: a ótica do particular e a ótica da administração pública. Isso é o que deve ficar claro. Então, sempre que for cobrado na prova uma questão perguntando que a administração pública ela só pode agir mediante expressa previsão legal, resposta: princípio da legalidade. Princípio número 2, princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, ele reflete dois subprincípios: o princípio da isonomia e o princípio da finalidade. O princípio da isonomia significa dizer que a administração pública ela deve tratar todos os administrados em uma mesma posição, ou seja, numa mesma posição. E o segundo subprincípio seria exatamente o princípio da finalidade, ou seja, a administração, no seu agir, ela deve sempre procurar o interesse público e nunca o interesse privado. Então, esse é o raciocínio para a questão da múltipla escolha, para você não errar. Falou em interesse público, está buscando interesse público. Falou que todos os administrados estão na mesma situação jurídica, impessoalidade. Terceiro princípio, princípio da moralidade. Pessoal, o que significa o princípio da moralidade?
o administrador público não pode dispensar os preceitos éticos que estão presentes em sua conduta. A moral administrativa, ela difere da moral comum, justamente pelo fato da moral administrativa ser jurídica. Qual seria a sanção? A inobservância da moral administrativa, ela irá causar exatamente a invalidação dos atos praticados contra violadores desse princípio. Então, se a moral administrativa for violada, é cabível a anulação do ato administrativo praticado. A moral administrativa, ela está essencialmente ligada ao princípio da legalidade e também está ligada à probidade presente na administração, no seu artigo 37 também. Quarto princípio, princípio da publicidade. Pelo princípio da publicidade, a administração pública deve proporcionar a maior publicidade possível dos atos que estão sendo praticados. Insta salientar que vocês devem tomar cuidado com o seguinte na prova: nem sempre a publicidade será absoluta. Existem hipóteses em que a publicidade ela é mitigada, na hipótese de defesa do interesse nacional, em segredos do Estado, mas, em regra, você adota o princípio da publicidade absoluta. E o princípio da eficiência? Bem, o princípio da eficiência, como nós explicamos inicialmente, questão que sempre cai em prova. Ele foi inserido com a Emenda Constitucional 19 de 98. Então, quando o enunciado da questão do concurso público te perguntar qual foi o princípio que foi inserido com essa emenda, não precisa ter dúvida. É o princípio de eficiência. E o que vocês devem saber do princípio de eficiência? A eficiência, ela deve ser observada não só em relação aos serviços prestados diretamente à coletividade, como a eficiência, ela deve ocorrer internamente, dentro da administração pública. E o segundo ponto, eficiência não se confunde com eficácia e efetividade. Então a gente vai desmembrar esses três conceitos para que vocês possam anotar no caderno. A eficiência diz respeito ao modo como se desempenha o agente público, ou seja, diz respeito à conduta do agente público, ao modo como ele desempenha suas atividades. A eficácia diz respeito aos meios e instrumentos que são utilizados pelo agente no exercício de suas funções. E a efetividade, que é o último, diz respeito aos resultados obtidos com as ações administrativas. Muito bem. Acabando os princípios explícitos, nós temos os 5 princípios implícitos que mais caem em concurso público, que são exatamente esses 5 que vocês estão visualizando agora. Então, primeiro, princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. O que vocês têm que visualizar é o seguinte: tanto o princípio da supremacia quanto o princípio da indisponibilidade, eles são um alicerce da administração pública. O princípio da supremacia do interesse público, ele é um princípio implícito, ou seja, ele não tem previsão expressa na Constituição. Ele é um princípio implícito. Ele é fundamento de todas as prerrogativas especiais conferidas à administração pública, como, por exemplo, presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados pela administração, cláusulas exorbitantes existentes no contrato administrativo, as diversas formas de intervenção do Estado na propriedade, o exercício do poder de polícia. Então, são exemplos de supremacia do interesse público sobre o privado. E qual é o conceito desse princípio? Sempre que houver um conflito entre o interesse público e o interesse privado, deve prevalecer o primeiro, o interesse público. No entanto, será respeitado os direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição. Além do mais, por último, como última observação desse princípio, deve ficar claro para vocês que esse princípio ele não é utilizado em toda e qualquer hipótese de atuação da administração pública. Quando a administração estiver no papel de agente econômico, quando praticar atos de gestão, atos de mero expediente, ou seja, atos em que ela não está
num poder de supremacia, ou seja, ela não tem superioridade em relação ao particular, esse princípio não será aplicado. Então, por exemplo, a administração pública, ela quer alugar um imóvel de um particular. Esse princípio não será aplicado, ou seja, ela estará na mesma posição hierárquica do particular. Princípio da indisponibilidade do interesse público, o mesmo esquema. É um princípio implícito, não previsto expressamente na Constituição, mas fundamento das restrições impostas à administração pública. Por quê? Porque a administração pública, ela não é a dona da coisa pública. Ela é a mera gestora dos bens e interesses alheios. E o detalhe mais importante, esse princípio da indisponibilidade, ele está presente em toda e qualquer hipótese de atuação da administração pública. Terceiro princípio, princípio da tutela. Pessoal, esse é um dos princípios mais fáceis que tem. Por quê? Pelo princípio da autotutela, a administração pública ela tem o poder-dever de revogar os seus atos, se os mesmos forem inconvenientes ou inoportunos, ou anular seus atos, se os mesmos estiverem com um vício de ilegalidade, independente de manifestação jurisdicional. Princípio da tutela ou do controle finalístico. Por esse princípio, os órgãos da administração pública direta exercem tutela ou controle sobre as entidades da administração indireta. Ou seja, nós temos a administração pública direta, que são os entes federativos, União, Estado, Distrito Federal, município, e temos a administração pública indireta, autarquia, sociedade de economia mista, empresa pública e fundações. E na tutela não há hierarquia, ou seja, não há uma relação de hierarquia e subordinação entre a administração pública direta e indireta, pois a hierarquia pressupõe o âmbito de uma mesma pessoa jurídica, ao passo que a tutela pressupõe duas pessoas jurídicas distintas. Princípio da razoabilidade ou proporcionalidade. Bem, pessoal, esse princípio, o que é interessante para efeito de prova é o seguinte: doutrinariamente, de forma majoritária, se entende que não há diferença conceitual entre razoabilidade e proporcionalidade, que a diferença somente estaria na origem do princípio. A razoabilidade teria origem americana e a proporcionalidade origem alemã. E esse princípio da proporcionalidade, ele se divide em três subprincípios clássicos, que são a adequação, exigibilidade e proporcionalidade em sentido estrito. Então a adequação seria o seguinte: se o meio, se a conduta ela está adequada para o fim desejado. A exigibilidade é saber se a conduta é necessária, ou seja, se não existe um meio menos gravoso para alcançar o fim público. E a proporcionalidade em sentido estrito, que seria o terceiro e último subprincípio, é saber se as vantagens a serem conquistadas irão superar as desvantagens. Então, resumindo, o que nós vimos aqui nesse primeiro momento? Os 5 princípios explícitos previstos na Constituição, o famoso LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e os 5 princípios implícitos mais clássicos cobrados em prova.